Estaremos agora observando o primeiro e o segundo molar inferior do lado esquerdo, portanto, hemiarco superior direito, superior esquerdo, inferior esquerdo. Então, sendo o sexto elemento dental a partir do plano sagital mediano, nós estamos observando o primeiro molar inferior e o segundo molar inferior. Consequentemente, o sexto elemento, o sétimo elemento, 36 e 37. Muito bem. O primeiro molar inferior, ele é o elemento mais volumoso de toda a nossa arcada dentária. Ele apresenta o número de 5 cúspides. Pode também apresentar o número de 6 cúspides. Quando são 5 cúspides, que é o mais comum, serão 3 cúspides vestibulares, uma mesovestibular, uma centrovestibular e uma distovestibular, e 2 cúspides linguais, uma mesolingual e uma distolingual. Na face oclusal, assim, observamos, olha, as 3 cúspides vestibulares e as 2 cúspides linguais. Assim, nós estamos observando o primeiro molar inferior. Aqui, olhado pela face vestibular, as 3 vestibulares em ordem decrescente de volume no sentido mesiodistal, as 2 linguais, sendo a mesolingual um pouquinho mais alta, mais evidente do que a distolingual, e essas cúspides linguais também apresentam um pouco mais pontiagudas, tanto para o primeiro quanto para o segundo molar inferior. A diferença pela face vestibular do primeiro com o segundo é que o segundo é um pouco menos convergente e ele normalmente apresenta uma cúspide menos do que o primeiro. Então, o segundo apresenta 2 cúspides vestibulares, enquanto o primeiro 3 cúspides vestibulares. As outras características de inclinação das faces, bossas, raiz é bem semelhante, sendo que as raízes do primeiro são mais diferenciadas, as raízes do segundo são mais aproximadas. Quando eu olho pela face mesial, que ela é um pouquinho maior do que a face distal, um pouco mais volumosa, menos convexa e menos convergente. Olhando por aqui, nós observamos a borda vestibular com acentuada inclinação para lingual, a bossa vestibular localizada no terço cérvico vestibular e a face lingual com a bossa lingual no terço médio dessa face. Pela face distal, aí nós temos a bossa distal, a face menor, então observamos um pouquinho de convergência no sentido mesiodistal, o sulco radicular nessa face. Na face mesial, a raiz é mais sulcada do que na face distal. Aqui também dá para observar, olha, o sulco radicular mais nítido na mesial e sulco radicular menos evidenciado na face distal. Bem, mais volumoso, primeiro molar inferior, menos volumoso, o segundo molar inferior. Mas esse primeiro molar inferior, apesar de apresentar normalmente com 3 cúspides vestibulares e 2 linguais, pode acontecer dele encontrar uma cúspide intermediária na lingual também. Assim, ele ficará com 6 cúspides, 3 cúspides linguais e 3 cúspides vestibulares. E o segundo molar inferior normalmente apresenta um aspecto de cruz, com os sulcos mesodistal e vestíbulo lingual, ou ocluso lingual e ocluso vestibular, assim apresentando as 4 cúspides. No primeiro, normalmente ele apresentará, olha, as 3 cúspides vestibulares, 2 cúspides linguais, um sulco mesiodistal que apresenta como se fosse uma linha quebrada, uma forma de W ou forma de M, dependendo da posição que estiver olhando. E teremos assim um sulco ocluso lingual, um sulco ocluso vestibular e um sulco disto vestibular. Então, esses serão os sulcos principais do primeiro molar inferior, quando ele apresenta com a forma de 5 cúspides, que é o mais comum e normalmente é o que nós observamos. O primeiro molar inferior, observem, 22 milímetros de comprimento total, 21 milímetros de comprimento total.
8,2, 8 milímetros, 11,9, 11 milímetros, 10,8, 10,3. Então, teremos praticamente um segundo molar levemente menos volumoso e menor do que o primeiro molar em todas as suas dimensões. E as características gerais, elas são mais ou menos idênticas, que são dentes consecutivos, um após o outro, no mesmo arco, né? Então, assim, teremos características muito semelhantes. Bossa vestibular no terço cérvico-vestibular, bossa lingual no terço médio da face lingual, face mesial maior e menos convexa, face distal menor e mais convexa, para os dois. Aqui a forma da face oclusal com as mesmas convergências, borda mesial e distal convergem no sentido vestibulingual, borda lingual e borda vestibular convergem no sentido mesio-distal. Assim, temos a forma anatômica desses dois dentes, tanto o primeiro quanto o segundo molar inferior. Agora faremos a escultura deles. Aqui nós fizemos o planejamento para se fazer a escultura. Então, sempre que nós vamos fazer algo, é bom fazer o planejamento antes para se ter noção melhor, para tirar algumas dúvidas que porventura possa apresentar no meio da confecção. E mesmo assim, se precisar de recorrer a um material teórico para avaliar alguma dúvida, é importante a gente já preceder. Então, fizemos os desenhos do tamanho do dente natural, como a gente havia colocado aqui, né? Quando colocamos aqui, por exemplo, olha, aí nós temos a característica dele pela face vestibular, pela face lingual, a face mesial, a face distal e aqui olhando pela face oclusal. Então, temos aqui as características do primeiro molar inferior, as características do segundo molar inferior, e no momento que nós vamos sombreando, que nós vamos analisando as características deles, nós podemos caracterizar melhor no momento de fazer a escultura. Aí teremos menos dúvidas e o dente na escultura ficará com característica melhor. Assim, vamos esculpir primeiro o primeiro molar inferior. Eu vou tirar aqui as medidas. Vou colocar o nosso mapinha aqui, só para dar contraste de cor. Colocando as medidas do dente nesse espaço. E vamos pegar o bloco, o paquímetro. Então, hoje eu tenho um paquímetro aqui de metal, paquímetro um pouquinho diferente do normal, daquele de plástico, porque às vezes nós teremos paquímetro de plástico, às vezes de metal, só para observar, para que vocês observem que ele pode ser diferente também. Colocaremos comprimento total de 22 milímetros, 22 milímetros no comprimento total. Observa a base superior do bloco e marcaremos o comprimento total do dente. Esse é o tamanho total. A distância ocluso cervical, 8,2. 8,2, o tamanho da coroa. E assim, teremos as medidas próprias para se fazer o início da escultura desse primeiro molar inferior. Se colocarmos, por exemplo, aqui, olha, mais ou menos, esse é um pouquinho, levemente menor do que o tamanho, não, mais ou menos o mesmo tamanho determinado pela tabela de medida, que é uma média. Cortamos o excesso. Quando tiramos o excesso, ficaremos aqui com a parte da coroa, colo e raiz. Como se trata de um dente inferior do lado esquerdo, então colocaremos uma das faces determinadas como face vestibular. Do lado plano sagital mediano, a face mesial. Do lado contrário da mesial, a face distal e a face lingual do lado oposto.
Então, nesse momento, teremos aqui a determinação do dente sendo do hemiarco número 3, inferior do lado esquerdo, vestibular, mesial, distal. Se fosse direito, era só colocar aqui, colocar mesial e distal do lado contrário. Como se trata de dente inferior, agora trabalharemos sempre com a raiz para baixo, porque se trata de um dente inferior. Quando era superior, eu iria trabalhar assim. Agora, sendo inferior, a raiz ficará para abaixo do plano oclusal do dente. Aqui seria a face distal. Bem, vamos pegar na face vestibular e marcar a distância mesiodistal. O bloquinho, ele é próprio para o dente mais largo. Então, aqui eu tenho mais ou menos a largura própria para o primeiro molar inferior, na face vestibular. Diminuirei 2 milímetros e marco na face lingual com 2 milímetros menor, porque a lingual dele vai ser menor do que a vestibular, em largura. Aqui, mesial. Desenho borda mesial menos convergente para cervical, borda distal mais convergente. A borda mesial, a raiz vai reto até o terço médio, posteriormente inclina para distal. E a distal já inclina distalmente. Olha, então, a raiz assim, separada uma da outra. Esse é o desenho da face vestibular. Agora, farei o desenho da lingual. Borda mesial menos convergente para cervical, a raiz retilínea, inclinando para distal. A borda distal mais convexa e mais convergente e distalmente inclinada. Abertura entre as raízes. Agora é tirar o excesso da face distal e o excesso da face mesial. Observa com cuidado o desenho que foi feito no planejamento, que corresponde àquele mesmo desenho que fizemos no papel, antes de começar a escultura do dente. Olha, tirei o excesso da face mesial, agora vamos tirar a face distal. A face distal, como se trata de uma face mais convergente, próxima à cervical, faremos um desgaste um pouco mais acentuado. Assim, olha, tirei o excesso da face distal também. Muito bem. Quando tiramos esses excessos, nós cortamos o desenho da borda cervical, à medida do comprimento da coroa. Faço novamente a medida. Agora, vou observar a distância vestíbulo-lingual. A vestíbulo-lingual na face mesial maior, na distal menor, seria 10,8. Então, colocarei aqui 10,8 para marcarmos a distância vestíbulo-lingual na face mesial. Diminuirei 2 milímetros para marcar na face distal, mais estreita. Assim. Vamos desenhar a face mesial. Olha, aqui, face vestibular. Então, aqui é borda vestibular. Tem bossa no terço cérvico vestibular. Depois, a borda vestibular é com inclinação acentuada para lingual. E a borda lingual, ela levemente convexa, porque a bossa fica no terço médio. Uma só raiz na face mesial e é uma raiz um pouco mais larga, um pouco mais volumosa. Mais ou menos nessa aparência aqui.
Olha, bossa vestibular, face vestibular mais inclinada, bossa lingual e a raiz mais sulcada nessa face mesial. Então, assim, teremos a face mesial, olha, outra face mesial, a raiz larga e uma raiz somente. Na face distal, faremos da mesma forma. Aqui é vestibular, terei bossa vestibular, depois a borda inclinando para lingual. Bossa lingual no terço médio e farei aqui o desenho de uma raiz menos volumosa do que a raiz mesial, porque teremos uma raiz mesial e uma raiz distal. Quando vocês estão esculpindo as primeiras vezes, parece que fica um pouquinho meio complicado para vocês pensarem nesse sentido. Eu brinco assim, que o tico-teco às vezes não funciona. Mas é porque você pensa, tem duas raízes. Olha, mas pense, é uma mesial, uma distal. Então, quando olho pela face mesial, é uma. Quando eu olho pela face distal, é uma. Tá? Só pela face vestibular e lingual que veremos duas raízes. É comum no laboratório, às vezes, o aluno marcar duas raízes na face vestibular, duas na face mesial, duas, vai marcando tudo, aí ele termina com aquele tantão de raiz, né? Então, a gente presta atenção nisso para não acontecer. Eu posso unir o desenho da mesial com o desenho da distal para pegar e cortar o excesso. Unir aqui na base também. Face vestibular, cortarei em 2 planos, inclinando para o oclusal e acompanhando o desenho. Olha, cortarei um plano e fica uma crista discreta, um pouquinho mais próximo da distal. A bossa vestibular é convexa no terço médio, por isso também corto em 2 planos. E tiramos o excesso até chegar no desenho do ápice. É comum vocês chegarem para mim e falar assim, ai, Cida, mas eu vou pegar e vou cortar o desenho da raiz que eu fiz? Sim, agora só fazer o desenho de novo. Aí eu brinco, você fez uma vez, faça novamente. Olha, assim teremos o planejamento de novo. Na face lingual, a bossa fica restrita ao terço médio, portanto, cortarei um pouquinho para o oclusal, 2 planos também para a cervical e acompanho o desenho. Observa o desenho de uma raiz distal e uma raiz mesial. Tirou o contorno? Tirou. Agora, como farei o desenho? Faça novamente. Desenho de uma raiz mesial e uma raiz distal. Bem, o planejamento inicial já está pronto. Falta uma convergência ainda, porque o lado mesial é mais alto, o lado distal é menos alto. Então, eu posso marcar aqui, ó, 1 milímetro na borda distal, marco mais ou menos o meio e tiro na metade distal. Muito bem. Agora, estamos com o dente já cortado, todos os cortes. Vamos conferir as convergências, que são 5. Se são 5 convergências, olha, pela face vestibular, borda mesial e distal convergem no sentido ocluso cervical. 1. Borda oclusal e cervical convergem no sentido mésio distal. A distal está menor. 2. Olhando pela face proximal, borda vestibular e lingual convergem no sentido cérvico-oclusal. 3. E as duas pela face oclusal, borda mesial e distal convergem no sentido vestíbulo-lingual e borda vestibular e lingual convergem no sentido mésio-distal. Aqui não está muito interessante, não está muito nítido. Portanto, eu vou pegar o Rollenbeck e vou desgastar suavemente para que aconteça essa convergência da forma que eu preciso. Sim, agora a borda lingual e a borda vestibular convergem no sentido mésio-distal.
As 5 convergências já colocadas, poderemos pegar o Hollenbeck e arredondar todos os ângulos de forma suave. Olha, vamos tirando as marcas, os ângulos muito acentuados. O que a gente usou para fazer demarcação também, nós podemos disfarçar, deixar bem discreto. Aresta longitudinal também poderemos arredondar. Os ângulos linguais são mais arredondados, os triedros linguais. O disto vestibular um pouquinho, o médio vestibular não. Só suave. Muito bem. Poderemos demarcar agora o colo anatômico. Na face distal, é um segmento curvo e côncavo para a raiz. Na face mesial, é um segmento quase reto, curvo e côncavo para a raiz também. E na vestibular, como se tratam de 2 raízes, faremos 2 segmentos de curvatura e concavidade para a direção dessa bifurcação radicular. Olha, 2 segmentos curvos e côncavos para o lado das raízes e uma ponta de esmalte direciona para o lado da bifurcação. Agora, vamos pensar nessas raízes, borda cervical. Eu vou desgastar levemente na raiz, aqui é a face distal. Na face distal, o sulco radicular, ele é um pouquinho mais profundo, próximo à região cervical. Não é um sulco muito aprofundado, é um pouco mais ou menos discreto. Aí, fizemos assim a escultura da raiz distal. Passando para a face vestibular. Vamos desgastando levemente. Na vestibular, nesse momento, eu terei a marca da separação entre as 2 raízes. Na região do bulbo ou do tronco radicular, essa porção do terço cervical das raízes, onde elas ainda estão unidas, nós teremos um leve sulco, uma leve compressão. Esta é a face vestibular das 2 raízes. Na face mesial, nessa face mesial, a tendência do sulco radicular é apresentar com maior profundidade do terço médio para o ápice da raiz. Normalmente, ele não fica muito profundo, próximo à região cervical. É mais o terço médio para apical. Na lingual, da mesma forma que a vestibular, temos o tronco ou bulbo radicular, uma leve compressão e a individualização entre as 2 raízes. Muito bem, fizemos o corte, né? Fizemos a escultura aproximada da forma das raízes, depois no final poderemos voltar e confeccionar algo mais, né? Aqui nós temos a face distal, a bossa distal. Na região disto, centro cervical, temos aqui a região do colo da gengiva, que nos ajuda a evidenciar mais a presença da bossa distal. A bossa lingual no terço médio, faço um bisel na região cervical e a bossa lingual fica no terço médio. A face mesial menos convexa, menos convergente também. E na face vestibular, uma bossa vestibular bem avantajada, bem definida.
Na face oclusal, vamos demarcar agora a separação entre as 5 cúspides. Teremos um rebordo marginal mesial com 2 sulcos secundários, um rebordo marginal distal com 2 sulcos secundários. Quando esses 2 sulcos se encontram, formam uma fossa secundária. Farei aqui, ó, 2 sulcos secundários e aprofunda na fossa secundária. 2 sulcos secundários que se encontram numa fossa secundária. Bom, um sulco ocluso lingual vai estar separando as 2 cúspides linguais, onde a mesiolingual é um pouquinho mais volumosa e a distolingual um pouco menos volumosa. E a vestibular será dividida em 3 cúspides. Assim, precisaremos de 2 sulcos principais. Este sulco, olha, fossa, levanta, passa pela aresta e desaparece bem no terço oclusal da face lingual. Este é o sulco ocluso lingual. Bem próximo do rebordo marginal distal, olha, mais ou menos próximo a essa curvatura distal, encontra o sulco disto vestibular, que também é um sulco principal que separa a cúspide disto da centro vestibular. E outro sulco que vai individualizar a cúspide mesio-vestibular da cúspide centro-vestibular. Esse sulco vai terminar próximo à bossa, numa depressão triangular chamada de fóssula ou fosseta triangular vestibular. Sulco principal, ocluso vestibular, sulco principal disto vestibular. Muito bem. Assim, fizemos a conformação desses sulcos, ficando somente a ausência do sulco mesiodistal. Ele vai partir do rebordo marginal mesial e vai encontrar todas as fossas dessa face, até terminar no rebordo marginal distal. Olha, do rebordo marginal mesial para a fossa principal. Rebordo marginal, fossa principal, agora de novo, fossa principal e agora rebordo marginal distal. Bom, agora para se recortar, da mesma forma que se faz sempre. Olha, imagina 90 graus, coloca 45 graus de inclinação, aprofunda, rebordo marginal mesial. Da mesma forma, posiciona e aprofunda, rebordo marginal distal. Na lingual, 2 vertentes livres, bem discretas, que não podem ser muito nítidas. Assim, faremos a conformação das cúspides linguais. E na vestibular, 2 vertentes livres para cada cúspide, também muito pouco cortado. Se de repente fica um pouco de receio para você recortar essas cúspides com a espátula, pode-se pegar o Hollenbeck, coloca a face oclusal no polegar e você pode esculpir. Assim, uma vertente livre mesial, uma distal. Uma vertente livre mesial e uma distal. E assim por diante. Feitas essas vertentes livres, agora só fazer as vertentes triturantes. Podem ser também esculpidas. Olha, uma vertente triturante mesial, uma vertente triturante, aqui é mesial. Aqui uma vertente triturante distal, da cúspide mesio-vestibular. Olha, uma vertente triturante distal, uma vertente triturante mesial, da cúspide centro-vestibular. Tanto poderemos esculpir com o Hollenbeck, quanto poderemos também recortar com a espátula Lecron. Olha, vertente triturante mesial e distal. Vertente triturante mesial e distal. Distal e mesial. Cortamos assim as vertentes
triturantes. As cúspides linguais apresentam os ápices um pouco mais evidentes, as vestibulares, os ápices um pouquinho mais arredondados. E faremos em cada vertente triturante a demarcação do sulco secundário. Ó, sulco secundário, cautelosamente esculpido, muito cuidado. E colocaremos assim a posição deles. Cada vertente triturante com o seu sulco secundário. E o desenho da face oclusal. Agora, vamos separar as raízes, um pouquinho que se retira de um lado e de outro. Terei aqui as duas raízes já separadas. A raiz distal também apresenta sulco na face mesial dela. E a raiz mesial também tem sulco na face mesial e na face distal da raiz mesial. Faremos aqui o sulco radicular, compressivo na parte média. Está pronto o primeiro molar inferior. Nós pegamos a meia, passamos a meia calça com cuidado, só para dar um pouquinho mais de brilho, acertar a forma. Olha, primeiro molar inferior. Agora o segundo, vamos seguir o mesmo protocolo para o primeiro, porém colocando medidas de segundo e tirando uma cúspide disto vestibular que não é pertinente a esse elemento dental. Então, o dente 37, faremos a mesma forma. Colocamos comprimento total de 21 milímetros. Segundo molar inferior. Muito bem. O segundo molar inferior, ele apresenta as medidas levemente menores do que o primeiro. Então, colocaremos aqui o comprimento total dele, que será 21 milímetros, o comprimento total, a distância ocluso-cervical 8, a distância mesodistal 11 e a vestibulingual 10,3. Bem, então aqui são as medidas do segundo molar inferior. Vamos marcar o comprimento total, 21 milímetros. 21 milímetros. A base, para fazer a face oclusal, e 21 milímetros o comprimento dele. Marcaremos assim. A distância ocluso-cervical, 8 milímetros. Colocaremos 8 milímetros de distância ocluso-cervical. Um pouco menos volumoso do que o primeiro, consequentemente já dá para observarmos essa diferença bem nos cortes iniciais, apesar de não ser muito grande a diferença, mas um pouco.
tiro o comprimento total, assim. Agora, vamos marcar o nome das faces. Olha, aqui eu tenho a marca do quadrante, face vestibular para um lado qualquer. Agora, os outros estão pré-estabelecidos. Desse lado será a face distal, do lado contrário da distal, a face mesial, e contrário à face vestibular, a face lingual. Bom, já marcado agora os espaços próprios para cada face, vamos marcar a distância mesodistal, 11 milímetros. 10, 11 milímetros. Colocarei 11 milímetros na face vestibular, diminui 2 milímetros e colocaremos 2 milímetros menor na face lingual. Aqui é mesial, borda mesial menos convergente no sentido ocluso cervical. Borda distal mais convexa e convergente. As duas raízes do segundo molar, elas não são muito inclinadas normalmente. Pode ser, porque as raízes são variáveis, mas na maioria das vezes elas são mais aproximadas e quase sempre retilíneas. Na face lingual, aqui é borda mesial, farei o desenho compatível à inclinação da borda mesial. Borda distal. E fizemos o desenho da distal. Posso unir o desenho do lado vestibular com a lingual e tirar os excessos. Aqui é distal, acompanho o desenho que foi feito no planejamento para a face distal. Na face distal, um pouquinho mais côncavo, próximo ao colo anatômico. Na face mesial, menos convergente e menos convexo. Tiramos assim o excesso do lado mesial. Agora só ficou faltando uma medida, que é a medida vestíbulo lingual, que faremos a tomada dela na face mesial a princípio. Olha, o colo anatômico aqui foi removido no início, no movimento do corte. Agora, a distância vestíbulo lingual, 10,3, colocarei na face mesial, 10,3. Na face mesial. Vamos diminuir mais ou menos 1 milímetro e pouquinho. Esse dente, gente, ele não é muito convergente. Portanto, essas medidas nós vamos tomar cuidado para não diminuir muito. Olha, aqui é a face mesial, face vestibular. Então, para desenhar a borda vestibular, vem a bossa e a inclinação da vestibular para a lingual. A bossa lingual no terço médio. E farei uma raiz. Um pouquinho mais larga na mesial também. Na distal, mesma forma. Olha, aqui é vestibular, tenho a bossa e a face vestibular mais inclinada. Bossa lingual no terço médio e a raiz distal. Feito o desenho da face mesial e distal, poderemos cortar os excessos. Na vestibular, no terço cérvico vestibular, eu tenho a bossa vestibular. Portanto, eu corto
os 2/3 oclusais um pouquinho mais inclinados para a lingual. Posteriormente, a bossa vestibular no terço cervical, cortando com cuidado, acompanhando os desenhos. Olha, acompanha o desenho na raiz também. A bossa lingual, 2 planos para o oclusal, 2 planos para cervical e até o ápice. As cúspides mesiais serão maiores do que as cúspides distais, portanto, posso aparar, tirar um pouquinho do lado distal para acontecer esse desnível. Arredonda os ângulos. Tiramos as marcas que foram determinadas. A aresta longitudinal também pode ser arredondada. Cuidado com o ângulo triedro mesial. Os linguais podem ser mais arredondados. Vamos desenhar a borda cervical. Na face distal é um segmento curvo e côncavo para a raiz. Na face mesial também, um pouco menos côncavo. Na vestibular e na lingual são 2 segmentos com uma ponta de esmalte direcionado para o lado da bifurcação radicular. E a marca da individualização dessas 2 raízes. Há possibilidade também desse segundo molar apresentar essas raízes unidas, encostadas uma na outra ou germinada. Aí desgastamos um pouquinho mais próximo à cervical, sulco na raiz distal, pouco, bem pouco evidente. Na vestibular, no tronco, na base da região cervical ou no bulbo radicular, um pouquinho de compressão na direção da bifurcação entre as raízes. Na face mesial, o sulco se aprofunda mais o terço médio para apical, também, seguindo a mesma sequência que falamos para o primeiro molar inferior, o segundo também, a mesma apresentação. Características de dentes inferiores serão as mesmas, o que difere é a quantidade de cúspides, que normalmente o primeiro terá 5 cúspides e o segundo 4. Assim, interfere também no desenho dos sulcos principais, que estarão separando essas cúspides. Quer dizer, os sulcos principais serão diferentes tanto em quantidade quanto a nomenclatura também. Ó, desenhamos, esculpimos a borda cervical. Agora, aqui é face mesial, bisela discretamente. Aqui é vestibular,
delineia a bossa vestibular marcante. Aqui é distal, tira na região central da distal, modelando assim a bossa. E na lingual, a bossa lingual no terço médio da face lingual. Olha, na face oclusal agora, teremos um rebordo marginal mesial, um rebordo marginal distal. O sulco mesio-distal, um pouquinho mais próximo da vestibular, e o sulco principal, ocluso lingual e ocluso vestibular. Nesse dente, normalmente não temos a fóssula ou fosseta triangular vestibular. É característica de primeiro molar, tanto superior quanto inferior. Olha, sulcos secundários, fossa secundária. 2 sulcos secundários e uma fossa secundária. Agora, sulco principal mesio-distal, sulco principal ocluso lingual e sulco principal ocluso vestibular. Esses sulcos principais dão a essa face uma característica semelhante a um aspecto de cruz ou cruciforme. É bem típico falarmos dessa característica no segundo molar inferior, como se fosse um sulco mesodistal e um sulco vestibulingual na consequência dele. Corta-se o rebordo marginal mesial, rebordo marginal distal. Posteriormente, as vertentes livres da cúspide lingual e as vertentes triturantes dessa mesma cúspide, mesio-lingual. E, posteriormente, vertentes triturantes da cúspide disto-lingual. Vertente livre das cúspides vestibulares e vertentes triturantes também das duas cúspides vestibulares. Agora, com o Hollenbeck, arredondamos a aresta longitudinal um pouquinho melhor, modela às vezes os sulcos, os rebordos, os sulcos secundários. As cúspides vestibulares são mais arredondadinhas, são menos evidentes do que as cúspides linguais. Lingual, o ápice da cúspide é mais evidenciado. As cúspides, em cada vertente triturante, um sulco secundário. Separamos as raízes. A raiz mesial e a raiz distal. Sulcos na face mesial da raiz distal e na face distal da raiz mesial. Esse sulco pode ser feito com gotejador, pode ser feito com a espátula Lecron, com Hollenbeck, da forma que cada um achar melhor. Aí podemos passar a meia, arredondar
E fizemos assim o segundo molar inferior, levemente menos volumoso do que o primeiro. Pode ser feito um pouco mais de acabamento também, para ficar mais bonitinho e tudo mais. Mas, a princípio, o início dele é isso aqui. Assim, o segundo e aqui o primeiro. Pentacuspidado e tetracuspidado. Olhados pela face lingual, pela face mesial, pela face vestibular. Vamos pegar um modelo de gesso e analisar aqui o primeiro e o segundo molar inferior esquerdo. Marcaremos com a cor verde o terço médio na face vestibular, o terço médio na face lingual, tanto do primeiro molar quanto do segundo molar inferior. A cor verde também, no enceramento progressivo, nós marcamos os rebordos, o rebordo marginal distal e o rebordo marginal mesial, do segundo e do primeiro molar. Aqui nós demarcamos as partes iniciais. O amarelo, nós marcaremos bossa vestibular, tanto do segundo quanto do primeiro. E marcaremos também bossa lingual no terço médio da face lingual. Os ápices das cúspides também em amarelo. Olha, mésio lingual, mésio vestibular, disto lingual, centro vestibular e disto vestibular. Isso para o primeiro molar. Segundo molar, mésio vestibular, mésio lingual, disto vestibular, disto lingual. Bom, marcamos os ápices das cúspides e marcaremos agora as cristas em vermelho. Crista transversal livre de cada cúspide, médio vestibular, centro vestibular e disto vestibular. Borda também nós poderemos marcar com vermelho. Médio lingual, crista livre, disto lingual. Crista livre da médio lingual, crista livre da disto lingual. Aí marcaremos também as cristas triturantes. Olha, para o primeiro, da cúspide médio vestibular, centro vestibular e disto vestibular. Médio lingual, disto lingual, médio vestibular, disto vestibular, disto lingual, médio lingual. E marcaremos também a aresta longitudinal, que é um segmento mesial, um segmento distal. Depois, um segmento mesial e um distal para cada cúspide. Um segmento mesial e um distal. Bom, então as cristas e arestas foram marcadas, agora com a cor azul faremos as vertentes. Sempre uma vertente mesial livre para cúspide médio vestibular, uma vertente livre distal,
centro vestibular, uma vertente livre mesial, uma distal, e assim por diante. Das linguais, mesma forma, uma vertente livre mesial, uma distal. Olha, para o segundo molar também, duas cúspides linguais, duas vertentes livres para cada cúspide. E na vestibular, consequentemente, mesma forma. Ah, ficou faltando as cristas aqui, ó. Crista transversal livre, crista transversal livre, formada pelo encontro de duas vertentes livres. Bom, após teremos as vertentes triturantes, da mesma forma, uma mesial e uma distal para cada cúspide. Assim fizemos um estudo bem detalhado, sentindo, ao mesmo tempo nós estamos passando o lápis, nós estamos desenvolvendo a percepção na sensação de altura, relevo e como acontece a anatomia desses dois dentes. Poderíamos pegar o gotejador, se a gente quisesse, nós poderíamos cortar e reconstituir cada cúspide. Já fizemos isso em outros momentos, então eu poderia falar, não, vou só colorir da forma que está. Pego o gotejador, ele já está aquecido, coloco um pouquinho de cera, tá muito quente, aí eu vou ponderar a temperatura no termostato. Olha, eu posso pegar e diminuir a temperatura, que estava quente demais. Venho aqui. Sempre que eu tô fazendo enceramento progressivo, é bom ter um papel abaixo, porque nós vamos, às vezes, limpar o gotejador para mudar a cor da cera. Então, colocarei aqui, ainda está muito quente, tem que esperar um pouquinho para ele esfriar. A vantagem do gotejador elétrico é essa, nós pegamos, olha, não há necessidade de colocar na lamparina, é só pegar a cera, colocar e dispor onde é necessário a posição dela. Ó, o ápice da cúspide mesiolingual, distolingual. Poderemos fazer bossa vestibular. A bossa lingual também, poderemos pegar a cera e dispensar aqui na parte média da face lingual, onde é a posição e característica dessa bossa lingual. Com a cera vermelha, colocaremos as cristas. Olha, coloca crista transversal livre para cúspide médio vestibular, da cúspide centro vestibular e da cúspide disto vestibular. Agora, a temperatura da cera está no momento bom. Pois na lingual também, crista livre de cada cúspide lingual. E crista triturante de cada cúspide vestibular.
das 3 cúspides vestibulares e das 2 linguais. E os segmentos mesial e distal, olha, segmento mesial e segmento distal. Agora, para colocar as vertentes triturantes, posso colocar o gotejador um pouco mais aquecido. Aí, colocarei as vertentes triturantes e as vertentes livres também. Ó, posso limpar o gotejador, tirar a cor da cera que estava, para pegar agora e preencher com a vertente triturante e a vertente livre. Aqui uma vertente livre mesial. Uma vertente livre distal. Uma mesial. E uma distal. Depois que recobrimos, só com a intenção de estudar, né? E, lógico, desenvolver um pouquinho de coordenação motora, temperatura da cera no gotejador elétrico. Isso é bom porque nós vamos fazendo um treinamento. Assim, quanto mais se faz, melhor fica. Nós conseguiremos ter um resultado muito melhor na boca do paciente posteriormente. Bom, preenchemos todas as vertentes livres e triturantes, ficou aqui o resultado do enceramento, né, nesse momento de planejamento, estudo e análise do dente. Bem, então assim nós poderemos fazer o enceramento e eu peguei os molares superiores, peguei essa cera colorida que nós temos e comecei a fazer uma outra forma de observação. Por exemplo, pegar a cera bem escura e vou marcar a linha do colo, só para colorir a forma da anatomia do colo. Isso aqui para mostrar para vocês como a gente pode estar fazendo com o gotejador. Olha, sem a necessidade de estar trabalhando com a lamparina, chama de vela, álcool e fogo. Só ligar na tomada que teremos esse resultado. Olha, desenhando aqui, remarcando, né, o contorno da borda cervical. Vamos pegar essa cor um pouco mais alaranjada e vamos colocar o terço médio da raiz, só para colorir um pouquinho, deixar a raiz um pouco mais pigmentada. Onde é o sulco, vou colocar um pouquinho mais escurecido,
para determinar como se fosse maior profundidade. Só para minimizar o colorido, disfarçar um pouquinho. Vou pegar na borda cervical também, deixar um pouco mais discreto, puxar a cor para a região radicular. Um pouquinho mais escurecido onde tem sulco. Aí nós vamos deixando onde é mais alto, mais clarinho, onde é mais profundo, um pouco mais escurecido. Aqui também eu posso deixar um pouco mais escurecido, onde apresenta o sulco na raiz. Bom, agora vou determinar os ápices das cúspides um pouquinho meio azulzinho, só para determinar como se fosse uma região mais altinha, mais translúcida dessa parte. Olha, um pouquinho mais alto. E da mesma forma que fizemos lá no enceramento progressivo. Olha, aí puxa um pouquinho a crista. Livre. Crista livre da lingual. Depois das cristas livres, poderemos colocar as cristas triturantes da cúspide médio vestibular, centro vestibular e disto vestibular. Médio lingual, disto lingual. Rebordo marginal, rebordo marginal distal, rebordo marginal mesial. E depois podemos colocar as vertentes. Vamos colocar nesse tom. Vertente livre. Mesial e distal. Vertente livre distal. Distal. Posteriormente, mesial. Vertente livre das cúspides linguais. Bossa. Bossa vestibular. Mais alta no terço médio.
da face vestibular, olha no terço cervical, no sentido mesodistal, mas no terço médio, na mediana, no sentido ocluso cervical. E na face lingual, região abaixo, na bossa lingual, terço médio. Bom, então, podemos também colocar as vertentes triturantes. E assim nós vamos treinando, brincando de estar esculpindo para desenvolver as habilidades de coordenação motora fina. Assim, nossa escultura vai ficar com muito mais critério, porque nós vamos desenvolver o senso crítico bastante e vai ficar uma forma bem mais bonita e funcional, principalmente, né? O paciente vai preocupar muito mais com a beleza. Aqui nós fizemos o primeiro molar superior, da mesma forma, só colorindo um pouquinho para chamar a atenção sobre os detalhes anatômicos e mostrar para vocês os recursos que se tem de usar o gotejador sem precisar ficar usando a lamparina com álcool e o gotejador normal. De Peter Thomas, a gente pode usar o gotejador elétrico também para fazer esses recursos. Poderemos também, às vezes, escurecer um pouquinho a região de fossas. Podemos trazer um pouco de escurecimento para a região de sulcos. E pode se caracterizar um pouquinho na face oclusal. E posteriormente, a gente pode pegar o Rollenbeck e dar um acabamento também. Olha, poderemos demarcar assim algumas regiões um pouquinho mais profundas. Deixamos o gotejador e poderemos pegar o Rollenbeck e dar acabamento. Aprofundar um pouquinho na fossa, procurar dar mais brilho, mais aprofundamento e caracterizar a face oclusal, da forma que se achar melhor ou do jeito que você preferir. E, como eu disse, quanto mais se faz, melhor vai ficando. E vamos comparando, sempre pega o dente natural, dá uma observada, compara com ele, como é o perfil, as inclinações, porque essas curvaturas, as inclinações das faces, elas são responsáveis pela proteção periodontal. Assim, é muito importante a gente restituir bossa vestibular, distal, lingual, a região mesial para dar o apoio, ponto de contato com o dente que está antes dele, né, o antecessor dele. Então, todos os acidentes anatômicos têm um objetivo e têm uma função, a forma deles também. Então, quanto melhor se faz, melhor vai ser a função que nós vamos restituir para o nosso paciente também, além da estética.